Pois é, e eu vejo que quem já está aqui comigo e vai entrar nesta canoa da TV Fórum é ele, o nosso convidado, sempre o mais aguardado aqui na TV Fórum, ele que agrada multidões, o nosso digníssimo professor José Geraldo de Souza Júnior. Tudo bem, professor? Boa noite e obrigado mais uma vez por vir à TV Fórum no Jornal da Fórum. Boa noite, Henrique. Boa noite, Glauco. Tem que tirar Deus não só da Constituição, mas também da nota de real, viu? Porque ele está lá. É verdade, está lá na notinha. Como é que vem escrito? Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. O dólar é In God We Trust, né? In God We Trust. Pelo menos não é In Fuchs We Trust, né? Já é alguma coisa que vai para além disso. Professor, eu vou começar então com o senhor aqui, o colocando numa furiosa, né? Sim. Hoje saiu uma pesquisa eleitoral do Meio Ideia, né? Que mostrou o seguinte cenário: o presidente Lula segue liderando a corrida eleitoral, só que o espaço, né, a fenda que os separava dos candidatos da extrema-direita, nos mais diferentes cenários, independentemente de ser o Flávio Bolsonaro, a Michele, o Tarcísio, seja lá quem for, essa fenda estaria se estreitando. É claro que a gente precisa confirmar isso em outras pesquisas, como a Quaest, vão surgir várias. Eu falo Quaest aqui, o pessoal fica bravo. Quest, gente, eu sei, é hábito. Então vai sair a Quaest, vão sair várias outras pesquisas para a gente poder ver. Mas nessa pesquisa Meio Ideia, que já não foi muito boa na primeira publicação do mês passado, essa fenda está diminuindo e num eventual segundo turno já haveria um empate técnico com o presidente Lula numericamente à frente de qualquer um desses candidatos. Eu queria ouvir do senhor o seguinte, com tanta experiência que tem no mundo político e como alguém que conhece tão bem os meandros, inclusive da teoria política e dos processos democráticos políticos, preocupa o senhor essa diminuição da vantagem do presidente Lula? O senhor acredita que essas pesquisas reflitam, de fato, um cenário real? Como é que o senhor está vendo tudo isso e o que espera daqui para frente de providência, digamos assim, do campo progressista para que se evite o pior? Então, Henrique, pesquisas, elas medem o que se chama de real, aquilo que é aferível num dado momento e que, pela técnica, você afere, né? Isso é um fenômeno, né, de análise de realidade, mas que tem um elemento de reflexividade que não necessariamente aparece. Nos anos 1960, 1950, um sociólogo francês de origem romena chamado Lucien Goldman, aliás, citado por Paulo Freire no que toca a esse fundamento, né? A diferença entre o que ele chamava de consciência real, aquela que é medida, e, portanto, há um certo movimento equivalente no conjunto de pesquisas que estão sendo feitas, é esse o dado mesmo, né? E aquilo que Goldman chamava, e Paulo Freire assimilou, que ele chamava de consciência possível, que não é medida nesses dados, nesses surveys, nessas técnicas, porque não traduz a elaboração, às vezes, inconsciente de percepção que o sujeito tem da realidade e que, eventualmente, num momento em que ela é ativada por qualquer razão, uma eleição, um momento de crise, uma tensão, ela aflora. Ele chamava isso de consciência possível, que não é medida, ela é decorrente de muitos fatores que se internalizam na psique do indivíduo e que se manifestam em determinada situação. Eles usavam, inclusive, uma imagem para fazer essa distinção. Eles diziam assim: o povo que cuspia na tumba do czar, no dia anterior, beijava o chão que ele pisava.
Quer dizer, o Kizar achava que estava muito bem, porque por onde ele passava havia manifestações de júbilo, né? Foi exatamente nesse momento que o Lenin tomou o trem da estação Finlândia. Foi exatamente nesse momento que ele embarcou para o processo que ele capturou por outros meios, não haviam pesquisas, de que havia uma fusão de sentimentos, de inconformismos, de leitura de realidade, né? Que estava embutida numa massa que precisava de um gatilho para explodir. E foi aí que se deu a tomada do Palácio do Inverno, né? Quer dizer, então, eu acho que isso é aplicável, né? Independentemente das técnicas, ao que é que pode fazer emergir, né? E você vai lembrar que quando o presidente Lula foi eleito, né, todas as pesquisas e todas as táticas de afetação do processo, desde a violência, como a Polícia Rodoviária Federal, a corrupção, né, como a derrama de dinheiro para comprar votos ou para coagir o voto, né, ficava a vitória do outro candidato, né? E, todavia, ele foi o eleito, saindo da prisão, com toda a propaganda, não só institucional, mas da grande mídia corporativa, alimentando um imaginário, né, que procurava carregar a eleição para outro projeto, outro candidato, a continuidade daquele sistema que, felizmente, agora a gente está vendo aí. Né? Então, eu acho que, é claro, né, o eleitorado está lidando com essas perspectivas, né? Mas como a fusão desses elementos vai se dar no momento da eleição, né? Eu acho que é uma aposta que a gente faz, né? E acho que, por exemplo, o presidente Lula, sua base, a mobilização que ele tem, os fatos que ele é capaz, como presidente da República, né? Por exemplo, hoje até a direita está angustiada com o modo como a sua representação votou no parlamento em relação ao Vale Gás. Né? Isso quer dizer, há um arsenal de possibilidades, né? Não só os tradicionais, como os pacotes que possam ser elaborados, né? Como a nossa capacidade de conduzir um debate, né, que atinja esse nível, esse subsolo da nossa percepção, né, que, de algum modo, aprendeu, né, que, e internalizou, né, que um projeto popular compete com um sistema de expropriação abusiva do orçamento da nação, né? Que expolia o trabalhador, né? Que destrói a dignidade do cidadão, né? E que entrega o país à ganância internacional, né? O próprio candidato da direita, né, o que está na frente agora, né, não sei quem vai que está na pole position, né, mas o próprio candidato da direita, por exemplo, que era muito ruim colar nele a imagem do Trump, não é isso? Né? Então, eu acho que é um período tenso, complicado, né? As lealdades ainda vão flutuar, né? A direita ainda está muito atarantada, não sabe quem é seu candidato, né? Ainda não foram estabelecidos os preços, né? O próprio candidato mais à frente falou que o lançamento era para estabelecer uma asta pública, né? Quer dizer, colocar, precificar a sua posição, né? Ainda há muita coisa a acontecer, né? Inclusive aquilo que hoje nos jornais a gente lê,
que é a ministra-presidenta do STM, dizer, né, que o STM vai fazer um julgamento, não é do fato criminal, porque isso já foi julgado pelo Supremo, é pelo fato ético, que é a indignidade, que é a desonra, né? E que vai fazer um julgamento célere, quer dizer, até a decisão, nós provavelmente tenhamos um atestado de indignidade, de desonra, de expulsão da força. Isso pesa no simbólico de um povo que gosta de parada, né? Então, pensar que a parada é conduzida por um contraventor indigno e desonrado, né? Eu acho que nem se ainda existisse, existe com outro nome, a TFP aguentaria conduzir, né? TFP é família e propriedade, não é isso? Exato. Professor, só essa sua resposta dá tanto para a gente perguntar, para questionar, mas eu queria abordar justamente quando o senhor fala desses elementos que formam essa espécie de consciência eleitoral, que podem definir, né, o voto do eleitor, e sempre, tradicionalmente, a ciência política fala, inclusive, da importância da economia. Né? Isso. É determinante do voto. E hoje a gente tem uma condição econômica, né, atualmente muito melhor do que era, por exemplo, no governo de Jair Bolsonaro. Não é uma opinião minha, né, são os números que mostram. Quando a gente vê a questão do crescimento do PIB, da inflação, de uma situação de quase pleno emprego, do aumento de renda salarial, só que isso não tem se traduzido em números positivos em termos de popularidade mesmo para o governo. Isso fora os programas sociais, a gente vai ter também o impacto da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, fora a diminuição também de alíquota para quem ganha até 7.500. O senhor acha que no momento que a campanha começar, isso vai fazer diferença? As pessoas vão olhar e vão poder fazer a comparação? Eu lembro, por exemplo, quando o Lula foi candidato à reeleição ali em 2006, o mote era não troque o certo pelo duvidoso. Né? Eu acho que isso pode ser um mote de novo, quer dizer, colocar na oposição, na figura do Flávio Bolsonaro ou de outros postulantes da direita, essa pecha de duvidoso, meio que dizendo assim, olha, vocês querem mesmo perder esses ganhos que foram acumulados nos últimos anos? Querem colocar isso em risco? O senhor acha que isso vai ser um fator determinante? Ou a extrema-direita, com esse ilusionismo dela, né, que a gente vê que funciona nos Estados Unidos, por exemplo, elegendo imigrantes como inimigos, funciona também em alguns países na Europa, onde essa retórica é muito forte, né? Se a extrema-direita adotar, por exemplo, aqui como tema central a segurança pública, isso pode acabar afetando, pode acabar embaralhando a decisão das pessoas em relação ao próprio voto, professor? Sim, tudo isso traz impacto, né? Acho que os dados da economia são favoráveis, eles são evidentes, as pessoas vão sentir, em estratos da população, dados muito objetivos, né? Que, por exemplo, a cesta básica, a compra do gás, né? A faixa, né? Porque para nós a gente perde um pouco a perspectiva enquanto classe, né? Mas, por exemplo, nesses estratos majoritários, R$100, R$300 são de uma importância fundamental, né? Então, tem esse dado. Acho que também contribuiu, e penso que a direita tem um medo muito real disso, né? Ela ter se colado como traidora da pátria naquilo que foi a expressão do trumpismo no tocante à intervenção que fez no Brasil com relação às taxas, né? O modo econômico, né, de punir o país, né? E você viu que ali a reação foi muito imediata em solidariedade ao presidente e em reconhecimento à sua capacidade de resistir, né, ao perigo, né, do grande predador, do pirata, né? Claro que isso arrefeceu, as pessoas talvez não lembrem, né? Mas aquilo que é
o modus operandi, né, do Donroe, né, da doutrina Monroe-Donaldizada, né, vai continuar a produzir fatos muito estrondosos do ponto de vista da repercussão internacional com impacto nacional, né? Afinal, quando as pessoas se derem conta que não se trata do Maduro, né, que o problema não é olhar para a ponta do dedo que aponta, é o alvo para o qual o dedo está apontado, né? As pessoas vão se ver que a Venezuela é a porta de entrada para a Amazônia, para as terras raras, para a autonomia do país. Eu acho que essas coisas vão incidir também no debate, né? Mas eu ainda continuo achando que o grande mediador do movimento, da mobilidade do voto, ainda é a plataformização das eleições, ainda é a fake news. Ainda acho que... Eu até escrevi um artigo essa semana sobre a questão da desvinculação entre a questão religiosa, né? Pensando nessa caminhada que a gente teve aí esses dias, né? E o voto, né? Eu não sou seguro de que o púlpito seja determinante do voto. Você viu que saiu o censo 2022 sobre a filiação religiosa e saiu também a Pew Research 2026 sobre a filiação religiosa na América Latina, incluindo o Brasil, né? Se a gente olhar os dados, a gente percebe que não há homogeneidade na base confessional para determinar o voto. Há, sim, para discutir grandes questões. Então, acho que o governo vai ter que trabalhar o que é o lance da moralidade no tocante àquilo que são teses, né? E acho que o outro grande elemento que vai ser discutido vai ser o da segurança mesmo, né? Porque isso diz respeito ao nosso bairro, né? Ao nosso celular, né? O celular não é um utensílio mais suntuoso, ele é uma oficina de autonomia do trabalho, né? Então, eu acho que isso vai impactar bastante, né? Mas eu acho que os estrategistas devem estar se debruçando aí sobre o cenário, né, dessa condição, né? Por exemplo, hoje, né, segurança, né? O pacto entre os poderes para enfrentar o feminicídio. É questão de segurança, né? Afeta o voto feminino, né? A questão da violência contra a mulher permeia todas as classes, não é só a pobreza, né? Então, é um dado essa agenda, né? E a cada dia a mudança no Ministério da Justiça também já é uma orientação para que o novo ministério coloque a questão da segurança como a agenda importante da atuação do órgão, né? E se a gente ouve a política eleitoral, a propaganda eleitoral na rádio, né, a gente vê que os partidos da direita só falam nesse tema, não é isso? Então, eu acho que essas são as questões que vão incidir muito na hora do voto, sabe, Glauco, Henrique? Mas, em suma, né, a gente às vezes se surpreende, né, com o que ativa o inconsciente e o subliminar, né, do social, né? Agora, professor, ontem a gente recebeu aqui para uma entrevista o Sálvio Cotter, né, o editor, o publisher da Cotter Editora, que é um querido, está sempre aqui com a gente, e é um homem também, assim como o senhor, de uma erudição muito grande. Ontem ele comentava uma coisa que era o seguinte, ele, em certo momento, ele falava sobre o abuso que se faz, né, no campo da extrema-direita, não só no Brasil, mas em especial no Brasil, no nosso cenário, o abuso que a extrema-direita faz do uso do patriotismo, na verdade, do patriotismo no sentido ruim, negativo da expressão, a patriotada, né?
E ele, inclusive, usou uma expressão, ele falou, isso não significa negar um dever atávico que nós temos de querer o bem e proteger e defender a nossa terra, onde a gente nasceu e o nosso lugar. Então ele falava desse uso do patriotismo, e depois eu perguntei para ele também, além do uso do patriotismo pela extrema-direita, dessa instrumentalização da fé que existe, que o senhor citou agora há pouco, a questão das igrejas no Brasil, que tomaram uma posição cada vez mais central, e eu diria que crucial, nas decisões político-eleitorais tomadas no Brasil. É claro que o senhor não tem como aqui responder algo que seja, digamos assim, o antídoto certo para esse problema, mas como o senhor enxerga uma possibilidade de diminuir os efeitos dessa centralidade que esse patriotismo bufo e, sobretudo, essa exploração da fé neopentecostal, como anular isso dentro de uma sociedade que pode, mais uma vez esse ano na eleição, se ver às voltas com uma obrigatoriedade de ter que ficar preocupada com a fé do fulano, porque o que vai determinar é o que o pastor fala na igreja, é o que o padre reacionário fala na missa. Como é que a gente sai desse engodo, professor, e volta para uma normalidade? Então, são fatores de longo e curto alcance. Por exemplo, no longo alcance, a gente vai rever que essa clivagem para o confessional foi uma estratégia de dominação. Se a gente lê, por exemplo, o relatório Rockefeller, de 1969, que era então secretário para assuntos de relações interinstitucionais do hemisfério sul-americano, governo Nixon, né? Ali ele dizia que os interesses norte-americanos na região não deveriam mais ser defendidos pela força, no sentido da militarização da política hegemônica, mas por uma forma mais ideológica. Ele dizia o perigo que há para o interesse norte-americano no hemisfério sul, sobretudo na América do Sul, não é o comunismo. O comunismo se esvaziou enquanto uma ameaça. O perigo é a teologia da libertação, né? Esse documento é público, ele é acessível por requisição no Departamento de Justiça, ele está disponível. E ali se vê, então, que é o embrião da mudança do eixo de intervenção, que sai dos Marines, da Força Delta, da 8ª Frota, e passa a ser o financiamento do neopentecostalismo, que é uma incidência na própria tradição ética cristã das igrejas tradicionais do protesto, né? Que ainda hoje estão articuladas na ética do cristianismo e não se envolve dessa maneira tão adestrada, né, na inserção do púlpito na atividade eleitoral, né? São as igrejas cristãs, chamadas integrantes do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, que além da católica, tem a luterana, a presbiteriana, a metodista, a anglicana, a Assembleia de Deus, a batista, que são tradições anteriores e éticas fundadas num cristianismo de solidariedade, de emancipação, né? O neopentecostalismo é uma atuação que eles chamam assim de garagem, né? Inscritas numa vertente teológica bastante discutível, que gerou até uma contradição teológica com a libertação por trazer a prosperidade e o domínio como fundamentos da ação de intervenção da atividade religiosa na política, né? A libertação não pede a atividade religiosa na política, por exemplo, institucional, pede na política comunitária. O Papa Francisco dizia que a política era a dimensão sublime da caridade, está na Evangelii Gaudium, e recomendava que o católico
ele sendo um romano, né, apostólico, né, fizesse política todo dia, mas na direção do bem comum, da solidariedade, da opção pelo pobre, não é isso? Pense em Padre Júlio, né? Então, eu diria assim que a gente tem nesse longo alcance essa questão que está posta e que agora, com o Papa Francisco, por exemplo, no catolicismo reverteu, e com o Papa Leão parece que de uma forma crítica, mas de continuidade, continua a ser, não fosse ele, por exemplo, o antigo bispo do Peru, onde nasceu a teologia da libertação. Né? Então, eu diria assim, de longo prazo, de curto prazo, eu diria, e de imediato, essas duas pesquisas a que me referi, uma é do IBGE, é o Censo 2022, a outra é a Pew Research, ela é deste ano. Ela diz assim, não há homogeneidade nesta base de atuação do púlpito. Há disputas importantes. Você notou agora que no caso do INSS e do Banco Master, quem foi que fez a denúncia da participação dos pastores na contravenção? Quem fez no Senado? Exatamente a senadora que era a mais identificada com essa forma neopentecostal, né? A Damares, não é isso? Ela que denunciou esse. Quer dizer, veja, não há... e acho que o governo se deu conta disso porque criou na Secretaria da Presidência da República uma política de governo na rua, né? E convocou uma liderança de grande inserção popular, né, que é o Boulos, né, para conduzir a política do governo na rua. Né? E eu vi agora, e tive, por coincidência, um encontro para conversar sobre essas questões com um dos diretores da área que tem a incumbência de fazer o diálogo, vamos dizer assim, eclesial, com as comunidades eclesiais, que é um cientista político que trabalhou em São Paulo com o Boulos nas atividades que ele mobilizava enquanto mediador do social, mas que, pela sua origem católica, estava atuando no sentido comunitário daquela chamada economia de Francisco e Clara, né, que é uma maneira de contrapor, né, a visão da economia de mercado, uma economia de família, de produção familiar e de alimentação saudável, né, quer dizer, segurança alimentar, direito humano como alimentação e não commodities ou ganância. Então, eu diria que esse é um campo que a gente tem que olhar com muita atenção, analisar com muita atenção. Eu falo até com alguma tranquilidade, porque eu integro, Henrique e Glauco, o grupo de análise de conjuntura social. Há um outro que se chama Grupo de Análise de Conjuntura Eclesial, que a CNBB tem e que opera com a função de oferecer todo mês, estatutariamente, a toda reunião de episcopado, ou conselho setorial, ou a grande assembleia, né, uma análise de conjuntura. E eu estou falando algo que a gente escreveu ali para o episcopado brasileiro, né? Não quer dizer que eles sigam o que a gente diz, né? Nem que eles sejam todos progressistas. É o maior episcopado do mundo, né? Maior do que o italiano, inclusive. Que é, curiosamente, seguido pelo episcopado norte-americano, né? Que vai ter um papel importante agora, né? Lá por conta do Papa Novo e por conta da conversão, né, que as autoridades americanas, seu vice-presidente à frente, estão fazendo em direção ao catolicismo, até por causa das grandes correntes migratórias do sul do Rio Grande, né, quer dizer, ao sul do Rio Grande. Então, eu diria que essa questão é importante, importantíssima,
mas eu continuo achando que ela não é determinante. Ela é um espaço de mobilização, né? E é um espaço que a gente, vamos dizer assim, vai recuperar do ponto de vista ético, do ponto de vista dos valores religiosos, não só cristãos, mas inclusive os de tradição africana, né? E até de tradição mais espiritualista, né? Por exemplo, o espiritismo, que namorou muito com o bolsonarismo, né? Mas que aos poucos, né, por conta da fundação ética desses enunciados religiosos, né, tem compromisso com a dignidade da vida, né, com a justiça, né, com a dignidade humana, né. Eu acho que é um terreno bom e, de qualquer modo, todos nós vamos aprender com isso e acho até que as editorias dos grandes meios vão ter que se refazer na interpretação da realidade, né? A gente já vê, a par, né, daquilo que é a adesão de alguns grandes meios a essa ou aquela candidatura, né, a cautela, né, de não abraçar teses que possam ser depois vistas, né, no que elas têm de simular, como essa que você colocou no início, né, o comunismo, o patriotismo, né, um patriotismo de Disneylândia, em que a classe média se vê na Flórida, que pensa em inglês, né, que foge para os parques de diversões e para Miami, quando sente a pressão da justiça no seu calcanhar, né, uma entreguista, né? Que patriotismo, né? Um patriotismo que não tem valores, tem alinhamentos, né? E acho que hoje eu acho que uma das mais qualificadas teses de soberania patriótica e de direito internacional foi proferida pelo nosso presidente Lula na 80ª Assembleia das Nações Unidas, né? Primeiro, dizendo que o mito da ética do Ocidente estava soterrado nos escombros de Gaza, né? E, por isso, a exigência de pensar a soberania, né, não como potestade de autoritarismos globais, mas como capacidade de vencer as exigências de autonomia do povo. A guerra, ele dizia, que a gente trava com dignidade, é a guerra contra a fome. Né? Não é a guerra de um neocolonialismo de expropriação, né? de cruamente dita pelo o chefe de Estado norte-americano, que diz assim: o que nos interessa são as terras raras, o petróleo e a proteção do nosso campo de domínio hegemônico sobre um hemisfério que é nosso e que tem que operar alinhamentos, né? E que não me interessa o direito internacional, eu vou criar o meu próprio sistema de regras internacionais, vou criar um conselho que eu seja o dirigente e o titular do veto. Qual o grau de legitimidade? A minha moralidade. Ele disse, a moralidade dele está inscrita no decálogo do Epstein, não é isso? Eu acho que tudo isso vem a lume, né? Ele está trazendo, não é a Nova Jerusalém, ele está trazendo Sodoma e Gomorra. Exatamente, Glauco. Pegando esse gancho justamente dessa figura que está trazendo o Sodoma e Gomorra, né? O senhor se referiu inclusive à doutrina Donroe, né? Mais cedo. A gente tem um processo eleitoral, por enquanto, existe aí uma aparente relação boa entre o presidente Lula e Donald Trump, mas nós sabemos que, primeiro, que não é isso exatamente que determina as ações do próprio Estado e do próprio governo dos Estados Unidos.
senhor acredita na possibilidade de interferência no processo eleitoral brasileiro por parte dos Estados Unidos, se não de forma direta, mas também por meio das chamadas Big Techs, que hoje são as donas dessas plataformas de redes sociais e também dessas ferramentas de inteligência artificial, que nós já vimos uma amostra, podem causar um dano muito sério em relação a uma circulação maior de fake news, atrapalhando ainda mais as eleições aqui no Brasil, professor? Não só acredito, mas tem evidências de que isso sempre aconteceu de vários modos e agora, né, acontece dessa maneira bastante sofisticada, né, que cumpre até um desiderato mais eficiente sobre como conduzir, orientar, né, dirigir o processo de escolhas, né? Aparentemente, isso está fazendo efeito. Sobra Brasil, México e Colômbia. A Costa Rica ontem também entrou na gama, né, daquela situação que claramente recebeu essa interferência. Na Argentina, por exemplo, foi uma operação de balcão. Ou elege o Milei ou eu transfiro os recursos para salvar a economia do país, não é isso? Então, eu acho que sim, por isso que eu mencionei atrás, que, para mim, o mais importante é como lidar com esse fenômeno, né? Que é tanto mais grave, Glauco, quando a gente se dá conta de que, por exemplo, Henrique dizia do patriotismo, né? Acho que o Trump faz isso em nome dos valores dos pais fundadores ou do conjunto de milionários que, com ele, né, tem obtido ganhos nunca antes determinados, né, em função da sua forma, sem nenhum limite, né, de influenciar o movimento que afeta a composição das bolsas de valores, né? Acho que aí, então, por exemplo, a bitola do que incidir sobre o Brasil vai decorrer do grau de atuação de hegemonia, autonomia, de soberania que o país exerça, que, por exemplo, rejeitar qualquer interferência como a Lei Magnitsky, né, que tinha esse cunho de interditar o Supremo Tribunal Federal, não porque ele julgou o processo do Bolsonaro, mas porque ele estava querendo regular as Big Techs. Ainda hoje, né, se noticia que a ação jurídica da empresa do Donald Trump recoloca o ministro Alexandre de Moraes no alvo da ação para reivindicar que ele seja alvo, né, de reduções da sua capacidade de conduzir o processo, no interesse de uma empresa que é propriedade do presidente da República, né? Então, eu acho que sim, e se isso caminhar para aquele campo que é o escapar do alinhamento compulsório, como, por exemplo, pode representar a articulação inscrita nos BRICS, né? Isso pode ensejar, né, uma outra forma mais agressiva, que não seja essa meramente tecnológica, mas que seja de coercibilidade militarizada, por exemplo, como foi há pouco tempo pelo lawfare, né? Está aí toda a revelação de que a técnica do lawfare é técnica de guerra híbrida, é forma de compelir o inimigo a uma condição de impotência e de inoperabilidade pelo uso instrumental das regras funcionais do direito, né? Só que, por exemplo, no caso da Lava Jato, essas incidências não foram só porque se retirou uma candidatura à presidência da República, depois se revelando que isso tudo foi um artifício, né? Como ainda continua a se revelar isso. Agora mesmo está na pauta
a restauração da dignidade do almirante Otton, né, que também foi retirado do controle da produção, da autonomia nuclear, pela mesma Lava Jato. Está que ela desmantelou a infraestrutura de produção do país, na construção civil, na extração do pré-sal, né, na capacidade de uma autonomia estratégica econômica. Né? Então, os BRICS podem afetar isso, porque retiram o lastro do domínio americano, que é o dólar, como o mediador das ações globais do comércio internacional. Aí sim, aí eu acho que pode ir ao extremo da intervenção. Só que até lá eu acho, né, que a sociedade norte-americana, eu leio muito a coluna do James Green, que conhece bem o Brasil e é um crítico dessas políticas, mostra como a sociedade está se mobilizando, né? Porque você dizia o abuso, né? O excesso, ele é paradoxal. Por exemplo, a política que é de bode expiatório, né? E que é de cunho eleitoral ilusório de conter a imigração, está matando americano. Está matando o Estado de Direito, está desequilibrando a lógica do balanço de poderes, né, do pesos e medidas, check and balances, né, como eles dizem, né? E aí começa, né? É um cantor, é um ator, é um esportista sendo premiado e denunciando a insanidade. Mas também são milhares já de pessoas da sociedade civil, uma sociedade muito bem organizada, de base distrital, de base comunitária, né? Ela toda movida pela sensação de que algo não está bem, né? Que não se trata de lei e ordem, se trata de milícia e de uma força de intervenção na própria realidade do país, por exemplo, que não é só costa leste e costa oeste, mas é um centro que vive do trabalho do imigrante, né? Que vive da produção do imigrante, né? E, portanto, que vai ter grandes problemas do ponto de vista de plantar e de colher, não é isso? Então, eu acho que até lá pode ser, né, que não quero usar uma butade, né, mas, por exemplo, a excessiva flatulência, né, dessa administração se transforme naquilo que se celebrou na França como Le Mot de General Cambronne. Depois os nossos companheiros de chat aí vão ver qual é a palavra do general Cambronne, né? Que é uma palavra que os franceses gostam muito, né? Os artistas franceses dizem para dar sorte, né? Mas foi a estupefação dele quando chegou no cenário do campo de batalha de Waterloo. E aí disse a palavra célebre que foi dicionarizada, Le Mot de General Cambronne. Pode ser que a flatulência reponha que não é só no salão oval, né, que os repórteres sejam evacuados, né? Tá certo, professor. Professor Zé Geraldo trazendo essa pitada de humor aí ao final da nossa entrevista. Recebeu até um superchat aqui, professor, da Ana RB Faria, que diz assim: professor Zé Geraldo, um mestre, um professor educador, obrigado por suas aulas e entrevistas. E nós, viu, professor, aqui na Fórum, é que agradecemos o senhor sempre aqui presente nos nossos programas, sobretudo aqui no Jornal da Fórum, que praticamente aí a cada 2 semanas o senhor aparece aqui para brilhantar a nossa programação.
Então eu vou agradecer, já dar boa noite, professor, pedir para que ele faça aí uma breve consideração final e já agradecendo aqui em nome de toda a equipe, professor. Então, Henrique, o Miguel hoje está de férias? O Miguel está de férias esta semana, a semana que vem e a outra. Ele só volta depois do carnaval. Danado, hein? Tá vendo? Danado, pegou férias justamente no carnaval. Certo. Mas então, Henrique, aproveitar para assim, não perder a leveza, né? A gente endurece o discurso, mas tem que suavizar a forma de discutir as coisas, né? E estar no seu programa é reafirmar duplamente a minha disposição crítica pela formação no pensamento marxista de Karl Marx, né? Mas também em função dos nossos tempos, no pensamento marxista do Groucho Marx. que não deixa de ser um Marx. Exatamente, né? Mas que essa perspectiva, né, de quando a gente está rindo, não é porque está deixando de levar a sério as questões, né? É porque realmente, né, a gente precisa despertar a nossa consciência crítica de que não se trata de jogo de palavras, não se trata de estruturas de artifício, as coisas são sérias. Ao cabo de cada política dessas, ontem, por exemplo, eu estava numa sessão aqui em Brasília de um comitê de apoio e de libertação do presidente Maduro e da deputada Cília, né? Estava o embaixador da Venezuela, né? E eu lembrando que, por exemplo, não dá para levar as coisas levianamente, não dá para pensar a Venezuela porque alguém diz que é um desgoverno, é uma força obscurantista. A Venezuela é a Venezuela de Simão Bolívar. A Venezuela de Rômulo Bittencourt, de Rafael Caldeira. Eu sou da área do direito, a gente estudava os livros de Rafael Caldeira no direito do trabalho, no direito constitucional, uma grande expressão do pensamento jurídico latino-americano. E por isso que forças importantes, inclusive do Brasil, se mobilizaram com Bolívar, o general Abreu e Lima, herói de dois grandes movimentos, o movimento da formação da Pátria Grande, que é a libertação da América por Simão Bolívar, né? E não foi só a Venezuela, foi a Bolívia, foi a Colômbia, né? E a Revolução Pernambucana, o general Abreu e Lima é herói da Revolução Pernambucana, como Bárbara de Alencar, é a heroína que foi a avó do José de Alencar, ou mãe do José de Alencar, né? Ou como, por exemplo, o general Apolônio de Carvalho, brasileiro, que foi também herói da defesa democrática contra o nazismo, contra o fascismo, no período de franquista, né? Herói de duas pátrias, né? Então, é levar a sério e ver que, repito, né? Quando um sábio aponta para a Lua, é preciso não se deixar conduzir pela imbecilidade para ficar só olhando a ponta do dedo, né? Ver onde é que está a questão que envolve, né, os grandes processos, as grandes causas, né? O que está em jogo, né? E aí eu acho que esse é o papel que o programa realiza no diálogo com a sua comunidade. É uma comunidade. O chat é uma riqueza, né? Ele mostra que não é algo prescritivo, é algo que tem interlocução, né? Que é construído no contexto de trocas, né? E eu acho que é isso que faz a passagem da consciência real para a consciência possível, certo? Eu acho que é o que faz o que Paulo Freire chamou de pedagogia da autonomia, né? Juntar a nossa ação à nossa
forma de dizer, né? A nossa fala com a nossa ação, né? Que eu acho que é algo que deve medir a conduta da política nos dias que se seguem, nas semanas, nos meses, ao longo de todo esse ano. Tá certo. Ficam aí, então, as palavras do professor Zé Geraldo de Souza Júnior nesta mais uma, né, brilhante entrevista aqui para o Jornal da Fórum. Professor, já fica aqui o convite para que o senhor compareça novamente na próxima semana, assim, ou nas próximas, quando tiver tempo. E um grande abraço para o senhor e mais uma vez obrigado. Obrigado, Henrique. Glauco, que grande prazer estar com você aí, viu? Pena que eu não sabia que você estava aí, então, e eu estava fazendo outro trabalho, entrei quase em cima da hora, mas eu disse, meu Deus, o que eu perdi? Que discussão estava sendo conduzida, né? Na próxima, como o Miguel vai estar fora, né? Se ele estiver aí, eu entro meia hora antes para poder participar, né, da instigante maneira como o Glauco conduz assim a sua participação no programa. Um abraço a todos e a todas. Um abraço. Valeu, professor. Obrigado, professor.